Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Venha junto comigo acompanhar os objetivos. Vamos lá. Vamos fazer a leitura de uma resenha, certo? Você lembra o que é uma resenha? Espero que sim. Identificar o assunto, que é apresentado dentro da resenha. Vamos localizar informações explícitas dentro do texto. Vamos identificar qual a finalidade da resenha, certo? E reconhecer a impossibilidade da neutralidade absoluta nos discursos jornalísticos e midiáticos, certo? Então não é possível uma neutralidade total, beleza? Bom, perguntinha para você aí. Você já ouviu falar em Jorge Amado? Já ouviu falar nessa pessoa? Quem será que é ele? Alguns talvez já ouviram, outros não, Nós vamos conhecer um pouquinho melhor, então, sobre Jorge Amado. Vamos ver então o que um resenhista falou, então, sobre o Jorge Amado, Então, temos uma resenha aqui que vai falar sobre ele também, para descobrirmos novas informações. Vejamos aqui então, acompanhe. Bom, conhecendo então um pouquinho do nosso Jorge Amado, quem é ele? Ele nasceu em Itabuna, na Bahia, em 1912 e faleceu em 2001. Com 14 anos, iniciou sua participação na vida literária. Escreveu 49 livros, foi traduzido para 49 idiomas em 80 países, bem como em braille e fitas gravadas para cegos. Olha que interessante. Então, sabemos que ele é um autor de livros, bastante conhecido como, um autor aí de 49 livros, gente. Olha um número grande, Bem considerável de obras aí produzidas. E o número de traduções também, Então foi bastante traduzido. 49 idiomas. Imagina o que é, O cara é um fenômeno de verdade, Então não é qualquer autor. Então é um autor bem conhecido, bem renomado, beleza? Tanto nacionalmente como no mundo internacional também, certo? Por aí. Todos em vários países, Não em todos, mas em muitos países. Beleza? Então, vamos ler então uma resenha, de uma das obras do Jorge Amado. Vejamos aqui então. Acompanhe. Então, o título é O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, uma história de amor. No meio da vasta e prestigiada obra literária do escritor Jorge Amado, encontra-se esta joia rara, que só poderia ter surgido em um momento muito especial de sua vida. Trata-se de uma história de amor criada especialmente para presentear seu filho, João Jorge, no seu primeiro aniversário em 1948. Jorge Amado morava em Paris com a mulher, Zélia Gattai, e o garotinho. Colocado no meio das bagulhadas infantis, o texto se perdeu e só reapareceu em 1976. Foi quando o artista plástico Caribé o leu e resolveu ilustrá-lo. Diante disso, Jorge Amado cedeu aos pedidos e publicou sua obra secreta. Caribé foi um pintor, desenhista, ilustrador, ceramista, escultor, moralista, pesquisador, historiador e jornalista argentino, naturalizado e radicado no Brasil. Durante a época que morou no Rio de Janeiro, foi escoteiro. Lá era costume cada um ser identificado por um nome de peixe, e ele recebeu o seu apelido, nome de um tipo de piranha. É a história de um romance impossível, uma paixão avassaladora e fatal entre um gato malhado, tido como um ser mau e egoísta, e uma andorinha alegre e vibrante, que arrasa corações por onde passa. Um amor fadado a terminar mal. Uma história que o vento contou para amanhã, que teve de contar para o tempo para ganhar uma rosa azul, e toda criança merece conhecer. Toda criança e todo adulto também.
A história é um universo de afeições e toca diretamente no problema do preconceito e da intolerância. E, apesar de tudo, traz a mensagem positiva de que amar vale a pena. Olha que interessante, né? Então, conhecemos um pouquinho melhor então sobre essa obra também do Jorge Amado, né? Então, gostou, né? Gostou, percebeu ali informações no decorrer, análises também, né? Alguns aspectos ali de opinião, né? Que foram colocados. Será que os pontos apresentados foram mais positivos? Foram mais negativos? O que você pode notar sobre isso? Então, vamos lá. Atividade número 1. Agora que você realizou a leitura atenta do texto, junto comigo, responda: qual é o assunto tratado nesta resenha? Já voltamos. E aí, conseguiu perceber? Conseguiu realizar, responder certinho? Prestou atenção? Sobre o que está tratando então a resenha? Qual é o assunto? Vamos ver se vocês acertaram. Vejamos aqui, confira. Então, olha lá, o assunto, observado aqui de uma forma especial, específica, é a obra O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, então, do autor Jorge Amado. Perceberam? Então, a resenha, como nós já falamos, já tratamos em outros momentos, ela pode tratar de vários produtos culturais, sobre filmes, livros, peças teatrais, obras diversas, da cultura. Pode ser um espetáculo circense, enfim, séries de TV, enfim, música. Olha a riqueza aqui então apresentada, dentro daqui da resenha.
Então nós podemos conhecer, podemos ter uma noção do quanto aquela obra é legal e é interessante, não é mesmo? Pelo menos eu percebi assim, não sei se você teve a mesma visão a respeito do livro quando foi lido a resenha. Eu gostei bastante, eu leria com certeza esse livro a partir da resenha que foi apresentado. Bom, vamos relembrar então um aspecto bem importante de nós sabermos que uma das características bem importantes, né, que estão presentes nas resenhas é a opinião. Então, a maioria das resenhas apresenta opinião, se não todas, né? Talvez não todas, mas um universo aí de 99% praticamente aí de resenhas apresenta então a opinião. Não esqueça disso, tá? Agora, atividade de número 2. Leia o trecho aqui e responda o seguinte, né? Então, primeiramente, o resenhista, ao emitir uma opinião, pode avaliar a obra, evidenciando aspectos positivos ou negativos, pode ser os dois. Perguntinha A. A partir desse trecho, como você acha que o autor da resenha encaminhou seu texto, fazendo crítica positiva ou negativa sobre o livro de Jorge Amado? E na perguntinha B. Que elementos do texto evidenciam a avaliação feita pelo autor da resenha? Já voltamos.
Legal, e aí? Você conseguiu descobrir então a resposta para as duas perguntinhas que o professor realizou? Espero que sim. Vamos conferir então o que poderia ser respondido? Vejamos, então eu fiz duas perguntinhas para você. Né? Então a primeira era, né, em relação ao trecho ali lido, né, se as críticas eram positivas ou negativas. Né? E depois eu perguntei que elementos do texto que evidenciam essa avaliação feita então pelo autor da resenha, né? Então, a partir de quais palavras, de quais termos, você pode perceber essa informação. Vejamos lá. Olha lá, então a perguntinha A, né? Então, a partir do trecho lido, o que foi possível constatar? Que o resenhista faz críticas positivas, apenas positivas sobre a obra, né? Então, ali, como eu disse, eu leria a partir dessa resenha porque eu só pude notar coisas boas da obra, né? Espero que vocês também tenham tido essa visão. E na perguntinha B, né? Que palavras que evidenciam ali essa análise, né? Então, olha lá. Vasta, prestigiada, joia rara. Todas essas palavrinhas, esses termos, levam as pessoas a acreditarem, né? Que o resenhista faz uma avaliação positiva. Então, uma joia rara. Imagine, o que é uma joia? Né? Ainda mais uma joia rara, né? Então algo de muito valor, né? Algo raro. Quanto mais raro é algo, mais valor ele tem, não só financeiro, claro, né? Pensando lá nos aspectos dos sentimentos, né? Que nós temos também, né? Em relação a tudo. Quanto algo é raro, né? Quanto mais raro é, né? Isso aumenta o valor, né? Disso, beleza? Perceberam? Bacana. Olha lá, sobre a resenha aqui, mais algumas informações, né? Então, a resenha é um texto que vai avaliar, então, todas as manifestações culturais possíveis dentro daqueles produtos culturais, né? Temos um grande universo aí de produtos culturais que podem ser resenhados. Por exemplo, livro é bastante comum, filmes, né? Peças de teatro, vai ter um show, né? Um grande show aí, uma turnê que um grupo aí, né, de cantores aí vai realizar. Exposições, pode ser no museu ou em outro lugar, né? Pode haver uma grande exposição. O objetivo sempre é orientar o leitor, né? Então, que vai consumir aquele produto, se aquilo ali é bom, se não é, né? De que forma que eu vou fazer a escolha correta ou não, né? Sua função social é comentar e avaliar, né? Estas obras, espetáculos, tudo que é apresentado ali, beleza? E assim o leitor ele pode obter informações de um modo bem prático, né? Aí é bom também ler várias resenhas sobre o mesmo produto, porque aí você tem diferentes visões sobre aquilo, né? Eu quero ler um livro, um filme, então vou escolher 2 ou 3 resenhas para ver se a maioria das pessoas está falando a mesma coisa sobre aquele produto cultural. É bem legal isso, tá? Ó, onde que eu vou encontrar, né, esse gênero textual com maior facilidade? Com certeza eu observo com maior facilidade na internet, em sites e blogs, mas não apenas nesses lugares, né? Também em alguns jornais e revistas eu consigo também obter essas informações e através delas comprar um produto com maior segurança, né? Quero comprar um livro ou fazer uma escolha de um filme legal, né, também, ou visitar uma exposição interessante e atraente, né? Enfim, tá bom? Então são vários os veículos aí de comunicação que trazem as resenhas e nos possibilitam ter essas várias visões, beleza? Agora, atividade de número 3. Convido você a ler o trecho e responder o seguinte para mim. 2 perguntinhas. Em que ano e com que objetivo Jorge Amado escreveu a história, certo? E a outra pergunta. O que aconteceu com a história criada? Já voltamos.
Legal, e aí, você conseguiu descobrir a resposta para as duas perguntinhas realizadas pelo professor? Então vamos lá, ver o que o professor perguntou para você. Primeiramente eu perguntei o seguinte, né? Em que ano, né? E com que objetivo o Jorge Amado escreveu essa história? Você percebeu, olhou, analisou aquele trecho que o professor deixou ali para você fazer a leitura? E o que aconteceu com a história que foi criada, né? O que será que aconteceu? O que foi curioso em relação a essa história? Vamos ver? Olha lá. Então a história ela foi criada, né, no ano de 1948. Então Jorge Amado criou essa história para presentear o seu filho, né, no primeiro aniversário. Então é um fato bem interessante, né? Muitos autores fazem isso, né? Querem homenagear alguém da família, um filho, né? A esposa ou o marido, enfim, né? Ou um amigo, enfim. Então eles dedicam a obra a alguém, né? Nesse caso, então, foi em homenagem ao filho, no primeiro aniversário. E essa história, ela se perdeu, né? Ao longo de alguns anos. E no meio daquela bagunça, né? Da criança, enfim. E só reapareceu em 1976, olha que interessante, né? Então, ainda bem que ela foi encontrada, né? Porque essa história parece ser muito legal, né? E seria um desperdício muito grande se ela se perdesse. Beleza? Bacana? E o que nós fizemos na aula de hoje? Então, observe aqui comigo. Nós fizemos a leitura e análise, né, de uma resenha, perceberam, né? Então, falava ali sobre uma das obras do Jorge Amado, tá? Compreendemos que a opinião do autor, né, de uma resenha, ela pode ser percebida por meio de certas expressões ali que são avaliadas, né? Se elas são positivas, se elas são negativas. Então, a partir de certas palavrinhas, eu consigo perceber se é algo bom ou se é algo ruim, né? Se é positivo ou se é negativo. Beleza? Bacana? Então, muito legal. Espero que vocês tenham gostado desse tema de hoje, né? Conhecido um pouquinho melhor sobre as resenhas. E até uma próxima.